castelo forte é o nosso Deus. Saúdo a igreja novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Assim como todos aqueles que por acaso nos assistem, ou que nos estarão assistindo posteriormente, que o Senhor os abençoe, derrame mais uma vez sobre nós a sua graça. Nós estaremos orando, irmãos, e depois estaremos lendo Judas, do versículo 5 ao versículo 7. Nós estaremos falando até o versículo 8, mas mudamos até o versículo 7, porque entra dentro de um contexto mais específico. Durante esse tempo que nós estaremos, pregando nas oportunidades, nos cultos, nós escolhemos essa epístola de Judas, e não sabemos o tempo que duraremos, mas estaremos, em cada momento, pregando aí até o versículo 25. Nós estivemos em janeiro, pregando Judas do versículo 1 até versículo 4, e hoje, pela graça de Deus, estaremos do versículo 5 até o versículo 7, e que o Senhor nos encaminhe para que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito Santo, para que possamos mais uma vez compreender a palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, oremos ao Senhor, reconhecendo que não há mérito no pregador, não há mérito no ouvinte, mas há a graça, a misericórdia e o Espírito Santo habitando neste santo lugar. É Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos dá a alegria, é Ele que nos abre os nossos ouvidos para que possamos compreender, como diz a palavra de Deus, ouvir e entender aqueles a quem o Senhor tem chamado, aqueles a quem o Senhor não os chama, ouvem, escutam, mas não entendem. É através do Espírito Santo de Deus que nós possamos, então, sermos agraciados mais uma vez pela graça do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, nós reconhecemos mais uma vez a nossa pequenez diante da Tua grandeza, diante da Tua palavra, reconhecendo, ó Pai, que humanamente não há condições de expormos a Tua palavra, de entendermos, de falarmos aquilo que o Senhor tem falado na Tua palavra. Mas nós, ó Pai, clamamos mais uma vez a intervenção do Teu Santo Espírito Santo. Clamamos o Senhor que o Senhor nos dê palavras, que o Senhor abra as nossas mentes e que, acima de tudo, em todo o tempo, nunca venhamos a expor ou falar aquilo que a Tua palavra não falou, mas que possamos ser fiéis aqui à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem determinado a cada um de nós. Te pedimos pelos nossos irmãos que ouvem, que o Senhor, ó Deus, esteja também ali abrindo, dando um entendimento, e que a cada um de nós possamos ser servidos pelo Senhor mais uma vez nessa noite. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém, irmãos. Possamos então estar lendo Judas. Podemos dizer que o tema da nossa mensagem hoje é o juízo de Deus. E nesses versículos de 5 a 7, Judas ali utiliza exemplos sobre como os juízos de Deus, eles perduram e eles são reais na existência humana e perdurarão até a volta de Cristo. A justiça de Deus, o juízo de Deus, que nós tenhamos então este contexto de tema, o juízo de Deus, Judas 5, 7. Nós estaremos lendo, os irmãos estejam nos acompanhando. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjo os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
nosso tema, o juízo de Deus. Irmãos, apenas relembrando um pouco do nosso início, do versículo 1 ao versículo 4. Judas é um servo de Deus e aqui ele atesta, ele nos fala sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nos versículos iniciais ele atesta a soberania de Deus sobre a escolha. Ele atesta sobre a predestinação, que fomos escolhidos antes do tempo. Ele atesta que fomos guardados e somos chamados por este Deus. Ele atesta que o Senhor nos ama. Isto é o início do contexto de Judas. Judas, então, ele continua falando sobre como nós expressamos esse amor de Cristo através da misericórdia, da paz e do amor. E aí já no versículo 3, ele nos chama a responsabilidade de nós pregarmos o Evangelho, mantermos a firmeza em Cristo e não desviarmos dos caminhos de Cristo. E no versículo 3, versículo 4, ele traz o motivo de nós não desviarmos desse caminho. Ele traz ali que há no meio da igreja aqueles que pregam, aqueles que ensinam aquilo que Cristo não fez. Ele então combate os falsos ensinamentos, ele combate as falsas doutrinas, ele combate aquilo que há no meio da igreja. E lembrando, Judas, ele escreve isso para os salvos em todos os tempos. Salvos daquela época, salvos hoje, salvos amanhã. Ele diz para esses salvos, cuidado, porque há muita coisa que vos são oferecida. Há muitos pecados que podem entrar no meio, pecados que entram como coisas boas, pecados que entram como coisas de Deus, pecados que entram no meio da igreja e que nos afastam de Deus. E agora, começando o versículo 5, e aí até o versículo 7, Judas, ele então vai nos dar alguns exemplos, 3 exemplos da história aonde o juízo de Deus aconteceu sobre aqueles que não guardaram a sua verdade. Judas, então, nesse versículo 5 até o versículo 7, ele traz esses 3 exemplos históricos. Do versículo 8 até o 16, que se o Senhor assim nos der vida, nós estaremos pregando futuramente, ele vai combater e explicar quais são esses pecados. Mas nos atendo aqui ao contexto de hoje, a nossa mensagem de hoje, ele nos traz sobre o versículo 5 até o versículo 7, que são exemplos da história. Há no meio dos historiadores, aqueles que dizem que a história é o estudo do homem no tempo. Martin Bloch é um grande filósofo, escritor, que entende a história como esse objetivo. Aqueles que entendem a história como que necessária para se entender o presente. E de meio desses filósofos, desses grandes pensadores do mundo, nós podemos ver também que a Bíblia também nos afirma que a história, ela nos guia, ela nos alerta sobre aquilo que é real, sobre aquilo que é verdadeiro. E nesse momento de Judas, ele reflete essa questão de momentos históricos que são reais, que aconteceram e que são verdadeiros em Cristo Jesus. Se nós olharmos o início aqui de Judas, ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Judas, ele começa com um modo carinhoso. Ele afirma para a igreja, eu sei que vocês conhecem a história. Eu sei que vocês leem a Bíblia. Eu sei que nós podemos ter aqui diversos assuntos que vocês já ouviram, já estão ali habituados a escutarem. Eu sei que vocês conhecem a história. E Judas, ele diz aqui para esses irmãos, embora eu sei que vocês conheçam a história, e eu louvo a Deus, Podemos dizer que Judas, ele exalta aquele povo ali, aquela igreja, dizendo, muito bem que vocês conhecem a história, muito bem que vocês conhecem aquilo que Deus fez. Mas podemos dizer que Judas, então, ele fala, mas conhecer a história, saber da história, é preciso repeti-la dia após dia para não esquecermos. Judas diz, vocês conhecem,
mas é sempre preciso relembrá-los. E ele diz aqui: lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito. Se nós olharmos o momento aqui, o Senhor aqui é o próprio Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E neste momento aqui, quando se fala aqui que o Senhor libertou o povo, é o próprio Deus libertou o povo de Israel. História conhecida, e ele nos remete àquele tempo da história, aonde o próprio Deus, com a sua mão, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele resgata o povo de Israel. História tão conhecida, história às vezes tão lida por todos nós, e a história que traz e nos lembra mais uma verdade bíblica. Aquele povo, embora seja amado por Deus, aquele povo de Israel, embora experimentando a mão de Deus face a face com eles, com os milagres, através de tantos efeitos ali que eles puderam, tão certo como nós estamos aqui hoje, experimentar. Tão certo eles puderam ter o alimento, tão certo o mar se abriu, tão certo Deus os tirou do Egito, e eles experimentaram tudo aquilo ali. E aí Judas nos mostra que, mesmo eles experimentando isso, muitos deles não creram. E aqui nós podemos ter o nosso primeiro exemplo da história. Aqueles que são incrédulos para com a promessa de Deus. Aqueles que são incrédulos para com aquilo que o Senhor é, para aquilo que o Senhor faz. Aqueles que não confiam e não descansam plenamente no nosso Deus. E nós podemos dizer que muitas vezes nós, igreja, eu e você, somos incrédulos para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus faz. Tão certo como Ele operou milagres, tão certo como Ele operou a provisão, tão certo como o Senhor libertou aquele povo com a sua mão poderosa, Ele muitas vezes faz isso no nosso dia a dia, na nossa história. E quantas vezes nós não cremos, não descansamos no Senhor. E aquele povo, o povo de Israel, muitos deles não creram, não descansaram no Senhor. E o Senhor nos mostra que Ele não aceita a incredulidade. O Senhor nos mostra que Ele é um justo juiz, que Ele é o que provê, que Ele é o dos milagres, que Ele é amor. Como podemos ver nos estudos que temos tido, o nosso Deus é imutável. Ele tem todos esses atributos permanentes: amor, graça, justiça. Mas Ele os utiliza segundo ali cada um do seu viver, de acordo com aquela história, segundo aquele povo. E aquele povo, mesmo o Senhor Deus sendo todo-poderoso, mesmo o Senhor Deus amando, retirando aquele povo, nós podemos ver aí no final do versículo 5, e diz assim, tirando da terra do Egito, destruiu. Entre as vírgulas, né? Depois, os que não creram. Nós podemos ver, irmãos, que muitos viram aqueles milagres, muitos presenciaram aquela libertação, mas não creram. E aí nos mostra este depois, o tempo de Deus julgou a cada um deles. A justiça de Deus chegou. Mesmo que naquele tempo ali, naqueles momentos, eles entenderam que estavam tudo bem, mas o Senhor os puniu. A justiça de Deus chegou para os que não creram. E nós podemos dizer que nós estamos, em Números relata ali que a punição de Deus foram que para todas as pessoas com 20 anos de idade ou mais, eles morreram. Todos aqueles com 20 anos ou mais de idade que participaram ali da história, que viram a mão de Deus, mas não creram, eles morreram. Eles não alcançaram o objetivo, eles não foram beneficiados por aquilo que Deus tinha os prometido, porque eles foram incrédulos para com o nosso Deus. Eles foram incrédulos para com o Senhor. E utilizando aqui, irmãos, dados do livro de Apóstolos de Pedro e Jesus,
comentário do Novo Testamento de Shimon Kestemer, ele utiliza aqui alguns números baseado no texto de Números 1, 45 a 46. Ele diz assim que todos os homens que tinham 20 anos ou mais passavam de 603.550 pessoas. Ele acrescentando o número de mulheres, foram um total de 1.207.100.000 pessoas. Dentro daquele povo, diversas pessoas morreram. E nós podemos olhar esse momento aqui como um fato fictício. O que seria fictício? Apenas um conto, apenas números, mas no sentido de não serem reais. Mas nesse contexto nós podemos dizer que são números reais no sentido de aproximado daquela realidade. No sentido de que diversas pessoas, de que 1 milhão ou mais de pessoas, esse aqui em dados aproximados, morreram porque foram incrédulos para com o Senhor. Se nós tivéssemos hoje, quem sabe no nosso dia, a morte como fruto da nossa incredulidade, quantos ficariam para trás? Quantos de nós duvidamos do nosso Deus? Como de nós podemos pegar a nossa Bíblia, e tão certo como apalpamos a nossa Bíblia, nós podemos ver o quanto Deus já fez na nossa história. Nós podemos ver como Deus tem agido em cada uma de nossas vidas. Nós podemos ver que Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas tantas vezes nós somos incrédulos. E aqui, irmãos, a palavra de Deus em Judas nos orienta e orienta aquele povo naquele momento de que o Senhor não isenta os pecadores. O Senhor não isenta aqueles que permanecem na incredulidade. O Senhor não isenta aqueles que não descansam no Senhor, aqueles que não se entregam totalmente sua vida ao Senhor, aqueles que não entendem que o Senhor é o provedor de todas as coisas, aqueles que não confiam na soberania de Deus em todo o tempo diante de toda a história. Ao olharmos esse tema e ao revermos os momentos históricos, neste momento Judas está falando, vejam o que aconteceu. Aconteceu com eles, acontecerá com todos, porque é a promessa de Deus. Judas está então orientando aquele povo ali, aqueles salvos em Cristo, não se deixem enganar pelo que aparenta na igreja, não se deixem enganar por tantas coisas que aparentam, que levam a esse Cristo verdadeiro, mas que negam a soberania, a glória, o poder do nosso Deus. Nós podemos ver, irmãos, que aquele povo foi privilegiado, cuidado, amado, dia após dia, a nuvem, o sol, toda a provisão de Deus dia após dia. E mesmo assim, havia tanta incredulidade. O nosso sustento hoje em dia, os nossos recursos. Não sabemos muitas vezes o amanhã, e aí o Senhor vai nos dar, o Senhor prove. Nós muitas vezes estamos desesperados, o Senhor guia, fortalece o nosso coração. Mas fruto do nosso pecado, fruto do pecado original, nós tantas vezes tememos. E aí nós podemos ver que tantas vezes nós duvidamos de quem é o Senhor e do que Ele pode fazer. Incredulidade, irmãos, é um pecado que devemos sempre lutarmos dia após dia contra ele. Porque a história, porque a palavra de Deus nos mostra na sua Bíblia que o Senhor não isenta aqueles que deliberadamente, o que é isso? Continuamente não confiam no Senhor. Esse seria o nosso primeiro exemplo. Exemplo de um povo de Israel, que todos nós conhecemos a história, que rejeitou a orientação de Deus e experimentaram a ira de Deus. Vivemos às vezes em momentos onde se falam que tudo vai dar certo, que não importa o que você faça, o que você acredita, que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. E a palavra de Deus, e aqui em Judas, ele combate esse momento que podemos dizer que é as mentiras que entram muitas vezes em nossas igrejas, em igrejas evangélicas por aí. O Senhor requer de nós um compromisso.
O Senhor requer de nós uma confiança. O Senhor requer de nós que não duvidemos de quem Ele é. Não duvidemos do seu cuidado. Não duvidemos do seu amor. Descansemos na sua graça, na sua misericórdia. Partindo então, irmãos, para o segundo exemplo, nós temos aí o versículo 6. Nós podemos dizer que o primeiro exemplo, ele traz um povo, uma nação, o povo de Israel. E agora o segundo exemplo, ele traz anjos que caíram. E aí o versículo 6 diz assim: e há anjos, os quais não guardaram o seu estado original. Irmãos, esses anjos, eles residiam no esplendor celestial. Esses anjos, eles estavam com Deus. Eles desfrutavam ali das maravilhas da glória celestial. Eles desfrutavam do lugar que nós almejamos ir, para o céu de Deus, para a graça, para a morada celestial. Eles tinham tudo aquilo que era completamente satisfatório, mas esses anjos caídos, muitos deles, eles foram rebeldes para com Deus. E aqui é o nosso segundo exemplo. Deus não isenta os rebeldes. Nosso primeiro exemplo, Deus não isenta os incrédulos. Nosso segundo exemplo, Deus não isenta os rebeldes. Nós temos estudado aí com o pastor nos estudos bíblicos a respeito dos anjos. Os anjos estão acima das nossas condições humanas. Os anjos, eles não têm corpos, são espíritos. Os anjos, eles não têm a salvação em Cristo Jesus, porque Cristo não morreu para eles. Cristo morreu para as pessoas, para o seu povo. Mas esses anjos, eles têm um poder sobrenatural, eles poderiam ali agir, são instrumentos de Deus para nos fortalecer, para guiar o povo de Deus. E nós vemos aqui que anjos rebeldes, que queriam ser igual a Deus, perderam isso tudo. E aqui fala assim, não guardaram o seu estado original. Eles perderam aquilo que eles tinham, que é a comunhão com Deus. Eles perderam aquilo que eles tinham, que era estar do lado de Deus. E eles caíram. E nós temos aí hoje, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é isso? Eles saíram da glória, foram expulsos. E nunca mais estarão no mesmo lugar com Cristo. Esses anjos rebeldes, eles estão condenados à morte, ao fogo eterno, porque foram rebeldes para com Cristo. Porque eles acharam que poderiam ser igual a Deus. Porque eles acharam que Deus não era soberano. Porque eles acharam que Deus não sabia tudo. Porque eles acharam que poderiam competir com Deus. Irmãos, e no nosso momento, às vezes, nós podemos dizer o que isso afeta a cada um de nós. Quantas vezes achamos que podemos guiar as nossas vidas pelo nosso próprio entendimento? Quantas vezes somos rebeldes para com Deus? Quantas vezes colocamos a culpa em Cristo, a culpa na igreja? Quantas vezes nós nos distanciamos de Cristo e damos como justificativa o próprio Cristo não nos tem olhado? É rebeldia, é nos levantarmos contra o Criador. Se nós olharmos hoje, temos uma nação, um mundo, que o que mais faz é se rebelar contra o Criador. Rebelar contra o Criador é dizer que aquilo que o Criador fez não é bom. Rebelar contra o Criador é dizer que o Criador não controla toda a história. Rebelar contra o Criador é não acreditar que o Criador nos salvou desde a fundação dos tempos. Rebelar contra o Criador é não acreditar que o Criador também, Ele é um justo juiz e Ele já condenou aqueles que têm que ser condenados desde a fundação do tempo. Rebelar-se contra o Criador é ignorar aquilo que o Senhor é ignorar a glória de Deus, e é guiarmos as nossas vidas pelos nossos próprios entendimentos. E nós vemos aqui, irmãos, que esses anjos
que são superiores a nós, o Senhor não os isentou. E a história, e Judas nos mostra, o Senhor não isentará aqueles que se rebelam contra Deus. O Senhor não isenta o pecado. O Senhor não é aquele que se compraz com aqueles pecadores. Não é aquele que se compraz, que é aquele que admite do sentido de que você pode pecar à vontade, que não há um Deus, que não há justiça. Você pode fazer o que quiser, que não haverá um tempo que você estará diante do justo Deus. E o Senhor aqui com a história, com essas aplicações, Ele mostra: há um juízo, há um Deus. Você não pode fazer o que você quiser. Você não é dono da sua própria história. Você não está nesse mundo sem controle. Você não está nesse mundo sem limite. Você não está nessa geração e geração e geração que o centro da história é o homem, que o homem governa a sua vida, que o homem pode escolher o que ele vai ser, como vai ser, que o homem pode escolher até como adorar a Deus, que o homem pode escolher o modo de adorar a Deus, que o homem pode escolher a hora que ele vai servir a Deus. Tem dia que estamos de bem com a vida, vamos servir a Deus. Tem dia que estamos mal-humorados, agora eu não quero Deus. Tem dia que eu quero aproveitar a vida, tem dia que não. E aí o Senhor nos fala que Ele não aceita todas essas coisas que muitas vezes se falam por Ele, porque Ele não aceita o pecado, Ele não aceita a incredulidade, Ele não aceita a rebeldia. E anjos caíram. E o versículo diz aqui, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se nós olharmos este relato, ele não nos afirma aqui, o texto aqui não quer dizer que os demônios, que são os anjos caídos, estão presos, porque se fosse assim nós não estaríamos sendo tentados. A palavra nos afirma que os anjos caídos, que os demônios estão no mundo, estão soltos para nos desviar do mal, soltos para tentar, para nos afastarmos de Deus. E esses demônios caídos, nesse sentido aqui que fala o versículo 6, tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele diz, a interpretação é que eles já estão condenados no justo juízo. Isso aqui quer dizer que não há mais condição desses anjos caídos retornarem. Isso quer dizer, irmãos, que os anjos caídos nos tentam, porque eles nunca mais se aproximarão de Deus. Porque eles que estavam com Deus, eles que conhecem a Deus, sabem que estão condenados no justo juiz. Esse momento aqui nos fala, irmãos, que o Senhor, Ele então tem guardado ali a sua justiça. Essa implicação também para nossas vidas é no tempo de Deus, na justiça de Deus, todo juízo se concretizará, toda justiça se satisfará. A imagem que Judas transmite é de que os anjos rebeldes estão vivendo em trevas espirituais e estão acorrentados à sentença do julgamento divino, do qual jamais podem escapar. Eles já sabem que estão condenados. Não há alternativa para esses anjos caídos. Isso mostra a soberania do nosso Deus. Isso mostra que devemos lutar contra tantas coisas que o mundo nos oferece, que o pecado nos oferece. Isso nos mostra que a principal função desses anjos é nos afastar da verdade, porque eles se afastaram, mas eles conhecem a verdade. Eles já estiveram no trono da graça de Deus. Eles conhecem a Deus, eles sabem a verdade de Deus. E dia após dia, como igreja, nas nossas vidas, nós somos tentados, muitas vezes, a nos desviarmos
do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo. Irmãos, e como nosso último ponto, encerrando assim nessa noite este estudo dos 3 versículos, Judas, ele nos remete a um último exemplo, que é a história de Sodoma e Gomorra. Ele aqui então utiliza o povo de Israel, utiliza os anjos, e agora ele utiliza a história de Sodoma e Gomorra. O versículo 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição. Irmãos, o Senhor é aquele que condena essa libertinagem, essa prostituição. O Senhor é aquele que condena o pecado daquilo que vai contra aquilo que Ele criou. E se nós olharmos aqui este relato de prostituição, como era Sodoma e Gomorra? Nós podemos dizer que, quem sabe, muitos acham que estamos no auge do homossexualismo, que agora que as leis, que tudo se volta para a defesa do homossexualismo. Mas no momento bíblico, e Judas, e a Bíblia, ela nos relata que este pecado, ele é tão antigo como a história da humanidade. E aqui ele diz que Sodoma e Gomorra eram formados por esses homens perversos. Homens perversos que viviam de maneira se contaminando com outros homens. Havia ali em Sodoma e Gomorra, irmãos, uma imoralidade enorme. Havia ali em Sodoma e Gomorra uma questão da sexualidade que fazia que o homossexualismo, que é casamento assim, a união entre 2 homens, o relacionamento sexual entre 2 homens, fosse algo normal e aceitável. E por isso que nós vemos ali no contexto de Gênesis, quando os anjos ali estão ali na casa de Ló, e ali aquele povo se reúne ali e fala: traz esse homem para nós, porque nós queremos abusar deles. Era esse o contexto. Era um povo de uma tamanha incredulidade, no sentido de que achava que a imoralidade sexual, que o homossexualismo era a regra. E aí nós podemos dizer que não só Sodoma e Gomorra, mas muitas cidades e vizinhanças ali, eles tinham aquele estilo de vida. O que era isso? Aquele povo vivia num relacionamento de imoralidade. Imoralidade do homossexualismo. Imoralidade da perversão daquilo que o Senhor criou. E nós vamos ver, caminhando no texto, que diz assim, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. Esse parágrafo aqui, nesse sentido de que entre as vírgulas diz, seguindo após outra carne, ele nos dá a interpretação, segundo muitos estudiosos, de que o que o Senhor estava dizendo, e Judas dizendo aqui, o que eu criei, o que eu fiz, foi homem e mulher, mas eles vivem de maneira contrária. E aí fala esse relato, seguindo após outra carne. O que é essa outra carne? Em vez de estarem se casando, em vez de estarem se relacionando, homem e mulher, Sodoma e Gomorra viviam numa homossexualidade maior do que a nossa hoje, podemos dizer. Porque a palavra de Deus nos diz que eles foram ali exterminados. Tamanha a situação imoral daquela cidade. Podemos dizer então, irmãos, que Judas, ele então traz esse relato de Sodoma e Gomorra, trazendo então, o Senhor não aceita a imoralidade. O Senhor não aceita as suas escolhas. O Senhor requer aquilo que Ele criou. E Ele criou homem e mulher. Ele criou o casamento. Ele criou a família. Ele criou a geração de filhos. A sociedade hoje diz ao contrário. É melhor ter cachorro, o filho dá muito trabalho. É melhor não casar, porque o casamento não dá certo. É melhor viver só. É melhor
ficarmos por aí e aproveitarmos a vida, porque seguir aquilo que Deus fala não tem dado certo. É isso que a sociedade faz, é isso que o mundo prega hoje, é isso que vemos nas escolas, nas faculdades, em diversos anúncios. É isso que dia após dia a mídia joga em nossos lares. Não dá certo. Número de separação dispara. Número de filhos diminui. Não dá certo. E aqui esse exemplo histórico, mas real, ele mostra que o que não dá certo é não obedecer a Deus. O exemplo histórico de Sodoma e Gomorra, o Senhor, o grande, poderoso, ele fala: o que não dá certo é me desobedecer. O que eu quero é que vocês vivam uma vida de moralidade. O que eu quero é que vocês me obedeçam. O que eu quero é que vocês façam aquilo que eu criei, que era para ser feito. Deus criou a família. Deus criou a estrutura que existe no universo. Deus nos deu meios de graça para seguirmos assim, para sermos abençoados como família, para abençoarmos, para vivermos em igreja, para adorarmos ao nosso Deus. Os homens viviam com essas práticas homossexuais. Eles então não faziam aquilo que Deus determinou para eles. E aí o versículo diz assim: são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui esse exemplo não é um exemplo positivo, mas é um exemplo negativo. Andem de maneira imoral, porque o fogo, o chofre eterno os espera. A mensagem aqui de Judas, e na palavra de Deus, ela nos faz lembrar: cuidado com aquilo que nos é oferecido. Cuidado para desviar daquilo que o Senhor ordenou. Cuidado por acompanhar uma sociedade caída. Desde que o fogo e o enxofre destruíram aquela área, essas cidades nunca mais apareceram na Bíblia como uma cidade habitada. Mas a memória do seu pecado e a sua consequente destruição é mantida viva por Moisés, pelos profetas, por Jesus e por diversos autores do Novo Testamento. Isso nos remete, irmãos, que Jesus deixou bem afixado: eu vou destruir aqueles que não me obedecem. Eu vou destruir. Eu sou um justo juiz. Eu não aceito que vocês façam o que querem. Esses 3 exemplos, irmãos, aqui então de Judas, ele nos traz a aplicação nos nossos dias atuais de que devemos olhar para o passado, olhar para a história e entender o presente. Olhar para a história e seguir firme com Cristo. Se nós lembrarmos aqui, ele falava aqui para salvos, para aquela igreja que estaria sendo ali impactada por diversas ofertas pecaminosas, e ele então fala assim: olha, não se preocupem, o juízo de Deus virá. Veio depois com o povo de Israel, com os incrédulos. A justiça de Deus veio com os anjos, mas estará ali a condenação eterna no julgamento final. E ele nos mostra: veja, Sodoma e Gomorra nunca mais foram habitadas. Você pode procurar na história, em diversos livros. Há relatos. O que fica marcado é que eles foram destruídos pela justiça de Deus. Fogo e enxofre. Igreja, não se disperse de Cristo. Igreja, eu e você, não nos procuremos amoldar ao que o mundo traz. O Senhor nos trouxe aqui para a graça de Deus. O Senhor nos privou de tantas as coisas. Nós não somos melhores do que nenhuma outra pessoa. E quantas estão aí? Milhares e milhares pulando o carnaval, na imoralidade, na sexualidade, nos desejos carnais.
Quantos estão por aí vivendo de um modo que não agrada a Deus, não acreditando que Deus vai voltar, não acreditando até mesmo que Deus existe, vivendo a vida como se diz, como se não houvesse amanhã. E a igreja, Judas orienta aos salvos, aos servos de Cristo: igreja, não podemos viver assim. Igreja, nós temos um Deus. Igreja, nós temos um justo juiz. Tão certo como estamos aqui agora, tão certo como isso aconteceu no passado, tão certo Jesus virá. Tão certo a justiça de Deus, o juízo de Deus está guardados para aqueles que não obedecem a Cristo, que não creem em Cristo, para aqueles que são rebeldes para com Cristo, para aqueles que entendem que podem viver as suas vidas como quiser. Este momento de Judas, ele traz essas grandes aplicações para as nossas vidas, que nós como igreja possamos ser fortalecidos pelo Senhor, que nós não possamos perder para aquilo que o Senhor tanto nos tem chamado e nos guardado, que nós não possamos nos perder nas nossas ideias, não possamos nos perder nos nossos aplicativos de celulares, não podamos nos perder naquilo que vemos, que nós ouvimos, que não possamos nos perder nos locais que frequentamos, porque a palavra de Deus diz aqui: o mundo não compensa. Tudo que o mundo experimenta, tudo que é satisfação temporária, haverá um juízo. Dê graça a Deus porque somos salvos. Dê graça a Deus, ore, leia a Bíblia. Não perca tempo com tantas coisas que nos traz, que nos diverte, que no seu tempo até mesmo são saudáveis. Mas o que a palavra de Deus nos fala é que ame ao Senhor, ame a justiça de Deus, ame acreditar que o Senhor controla todas as coisas, confie no nosso Deus, saiba que Ele tem cuidado de nós. O que Judas nos traz aqui, irmãos, é fortalecendo a igreja em Cristo Jesus. Olhem o passado, olhem tudo o que aconteceu e olhem que a promessa de Deus para aqueles que não o aceitam, mas olhem a promessa de Deus para aqueles que Ele os tem guardado e chamados. Que nunca possamos, irmãos, estar querendo experimentar aquilo que o mundo oferece. Que nunca possamos ser como o filho pródigo, que tinha tudo, mas quis experimentar a lavagem. Há tantos irmãos, há tantas vezes nós, individualmente, temos a melhor comida, mas queremos experimentar a lavagem. Temos a palavra de Deus, mas queremos experimentar tantas coisas que nos oferecem aí fora. Leia a Bíblia, ame ao Senhor, busque ao Senhor. Saiba que Ele fortalece os nossos corações. Saiba que Ele é este Deus que nos agracia com a Tua graça, com a Tua presença. E acima de tudo, este momento de Judas não é de terror, de medo, mas é de consciência de que o juízo virá. Não nos aproximemos diante de Deus por medo. Não nos aproximemos diante de Deus por saber que o fogo e o enxofre virá. Nos aproximemos diante de Deus porque Ele nos amou. Guardemos a palavra, amemos a palavra, busquemos a palavra e seremos como igreja fortalecidos. Nós estaremos orando e clamando ao Senhor que nos abençoe e que nos faça buscar sempre ao Senhor e que nos faça sempre ser fortalecidos no Senhor. Se nós, no tempo oportuno, continuarmos ali com o livro de Judas, do versículo 8 em diante, ele vai nos narrar os pecados que não devemos cometer, erros que devemos lutar dia após dia. E o Senhor nos dê vida e saúde, possamos então a cada dia mais aprender e sairmos fortalecidos em Cristo Jesus.